Oi! Mais uma aula hoje, quarta-feira. Hoje nós temos aula de geografia e um pouquinho também de redação. Então, peguem o livro, seguindo o roteiro aí. Nós vamos começar pela página 185, onde é a abertura do capítulo. Então, vamos lá para uma aula de geografia. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Espero que estejam conseguindo acompanhar tudo bem direitinho, bonitinho, que vocês arrasem bastante, tá bom? Então, vamos lá na página aí, né, 185. Começamos aí o nosso capítulo 2, problemas urbanos. Então, nós vimos no capítulo 1 lá a questão das cidades e suas funções na semana passada, e agora nós vamos ver os problemas urbanos, né, aqueles probleminhas que aparecem principalmente nas grandes cidades, certo? Vejam só aí, né, na imagem de abertura tem uma família de máscara, usando máscaras, né? Elas não estão usando máscara nesse sentido aí devido ao acontecimento atual, certo? Visto que esse nosso livro é super, hiper, mega atual, né? Mas ele foi feito, né? Foi editado e tudo mais no finalzinho do ano passado. Então, o relato que a imagem ela quer transmitir, né? Na verdade, é sobre a questão da poluição mesmo, né? Porque existem países que emitem tantos gases poluentes que as pessoas, para não respirar um ar impuro, acabam utilizando máscaras, como, por exemplo, a China, certo? E só para fazer uma observação muito interessante, né? Durante esse tempo, nesse período de pandemia, de isolamento social, de quarentena, as pessoas ficando mais em casa, né? O número de veículos diminuiu bastante nas ruas, principalmente, né, nos países por aí afora, onde começou, né, onde o vírus começou a se espalhar há mais tempo, foi perceptível a mudança no ar, né? Tem imagens de satélites que foram divulgadas nas mídias, nos jornais e tudo mais, mostrando a diferença do ar, da qualidade do ar, antes da pandemia e durante a pandemia, porque nós acabamos emitindo muita fumaça, muitos gases poluentes, a questão do lixo também, tudo que envolve poluição interfere diretamente em nossa saúde e na saúde do meio ambiente. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso aqui neste capítulo super interessante, super atual, e que vai nos fazer abrir os olhos também diante de muitas situações, certo? O que você entende por poluição? Você acha que ela é mais comum em áreas urbanas ou rurais e por quê? O que é que vocês acham que é poluição? Vocês acham que é mais fácil a gente encontrar a poluição, né? Ambientes poluídos ou a poluição em si em áreas urbanas ou em áreas rurais, na cidade, no campo? E por quê? Pensem aí um pouquinho para a gente poder adentrar e mergulhar realmente nesse conteúdo que ele é muito, muito útil, muito essencial para a gente. A palavra poluição pode ter diferentes significados, mas geralmente está associada a atividades prejudiciais ao meio ambiente causadas pelos seres humanos. Essa degradação pode acontecer tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural e causa danos às plantas, aos animais e aos próprios seres humanos. Existem 3 tipos de poluição que afetam a qualidade de vida, a qualidade de elementos essenciais para todos os tipos de vida: a poluição do ar, da água e do solo. Você sabe quais tipos de poluição podemos encontrar nas cidades? O primeiro tipo de poluição tem relação direta com algo que é fundamental em nossas vidas: o ar que respiramos. Sem o ar, nós não poderíamos sobreviver no planeta Terra. Então, vamos lá, poluição do ar. A poluição do ar é causada pelo processo de industrialização, que é mais intenso nas grandes cidades e também devido à queima de combustíveis fósseis, gasolina e diesel, utilizados por veículos automotores como carros, ônibus e motos. É o que estão mostrando aqui, ó, nessa imagem aqui, na primeira imagem, né, dos veículos, e aqui na segunda imagem, né, a indústria liberando aí fumaças, né, pelas suas chaminés, que poluem bastante o ar. Tanto as indústrias quanto os veículos automotores lançam na atmosfera o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, que são responsáveis pela poluição atmosférica. Entre os principais problemas relacionados à poluição do ar, podemos citar doenças respiratórias e diversas alterações no clima, o que estimula as mudanças climáticas. Lembra que nós vimos lá em português aquele texto sobre as mudanças no clima do mundo? Então, tudo está realmente relacionado com o modo de vida que nós levamos,
com os nossos hábitos, com os nossos costumes, que muitas vezes acabam sendo egoístas, porque a gente não procura ajudar realmente o meio ambiente, certo? O que são mudanças climáticas? As mudanças climáticas dizem respeito às variações do clima em nosso planeta. Segundo especialistas, nos últimos anos houve aquecimento global, isto é, aumento da temperatura média do nosso planeta, ocasionado principalmente pelo efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural muito importante que ocorre na Terra, pois mantém a temperatura do planeta em níveis que permitem a sobrevivência de todos os seres vivos. Para os especialistas, as ações humanas, principalmente a poluição do ar, acabam potencializando o efeito estufa e isso estaria promovendo o aumento da temperatura da Terra. Os cientistas acreditam que esse aumento traria consequências ruins ao planeta e, consequentemente, à vida de animais, plantas e seres humanos. Por outro lado, existem especialistas que acreditam que o aquecimento global não existe. Na visão deles, o aumento da temperatura é algo que ocorre normalmente no planeta, pois teria acontecido em outros momentos da história da Terra, que tem 4,6 bilhões de anos. Então, para alguns especialistas, esse assunto ele é sério, ele é levado a sério, ele é estudado profundamente, mas para outros é como se isso não existisse. É como se não fosse de fato um problema, mas é um problema muito sério e que infelizmente se agrava dia após dia. Então vamos lá começar a falar sobre a poluição da água. Assim como o ar, a água de rios, lagos, mares e oceanos é outro recurso natural que sofre severos impactos ambientais negativos devido às ações antrópicas, ou seja, as ações dos seres humanos sobre o meio ambiente. Então, quando vocês ouvirem falar em ações antrópicas, são as ações do ser humano para o meio ambiente, sobre o meio ambiente. Nas cidades, o impacto da poluição em rios e lagos é ocasionado pelo desenvolvimento de atividades econômicas ou pela própria população. Muitas fábricas geram efluentes, enquanto a população gera esgoto e resíduos sólidos, o lixo. Todas essas substâncias podem ir para os rios ou lagos que fazem parte da cidade. Então, vejam só aí, a poluição em um rio lá em Manaus e aqui o esgoto sendo jogado diretamente, em um rio. Triste. Triste, triste, triste. Por isso, é muito importante destinar os resíduos sólidos corretamente, assim como canalizar os efluentes e os esgotos gerados para estações de tratamento. Os oceanos e os mares também recebem grande quantidade de resíduos sólidos e sólidos vindos de indústrias de esgoto e etc. Esses resíduos são de variados tipos, como latas de alumínio e plásticos, o que causa muita preocupação, pois muitos animais marinhos podem se ferir gravemente ou se alimentar desse lixo. Lembram que nós vimos lá sobre os canudos, as tartarugas e tudo mais? Então, é importante lembrar que os oceanos e os mares recebem água que vem de rios, e se essa água estiver poluída, consequentemente o mar também será poluído. Outra forma de poluição dos oceanos diz respeito a acidentes ambientais relacionados ao vazamento de petróleo. Quando isso acontece, as praias se tornam impróprias para banho e pesca. E muitos animais marinhos acabam, morrendo, como peixes, focas, leões marinhos e baleias. Não sei se vocês lembram, mas no finalzinho do ano passado, aconteceu um grande vazamento de petróleo que afetou, aqui o litoral brasileiro, principalmente o litoral nordestino. Então, nós vamos ler um texto sobre isso, Se vocês estiverem aí, talvez com os pais, eles podem lembrar vocês, que isso foi no final do ano, apareceram várias manchas gigantes de óleo no mar, no nosso litoral, aqui em Sergipe mesmo foi muito, muito, muito afetado, as pessoas não podiam se banhar, eu cheguei aí à praia em um período onde já estava meio que controlada a situação, mas na areia da praia tinham vários pedacinhos de petróleo e grudava no pé, ficava pretinho por dias, mesmo a gente lavando, assim, não saía com facilidade. Então, se pra gente, que era algo superficial, foi prejudicial, imagine para a vida marinha, Então, vamos lá. Sobe para 124 o número de praias atingidas por manchas de óleo. Contaminação chega à Bahia. Segundo o relatório do IBAMA, o maior aumento foi no estado de Sergipe. No último balanço, apenas 4 praias no estado haviam sido atingidas, agora já são 10. Dentre as 124 praias afetadas em todo o Nordeste desde o início de setembro, 10 estão em processo de limpeza, 70 ainda têm manchas visíveis e 44 já estão livres da substância na areia. Pelo menos 12 animais foram atingidos pelo óleo. 9 tartarugas e uma ave foram encontradas mortas ou morreram após o resgate.
Geração de resíduos sólidos, né? A geração lá do lixo. A gente produz muito lixo, nós vimos isso na unidade passada e vimos que não é brincadeira. A geração de resíduos sólidos vem aumentando devido ao crescimento populacional, aliado ao grande consumo de produtos dos mais diversos tipos. O grande problema é o descarte inadequado desse lixo, que em muitas cidades vai parar nas ruas, em terrenos baldios, nos rios e nos oceanos, causando grandes problemas de ordem ambiental. Então vejam aí o descarte extremamente inadequado, né? Aqui jogaram lixo em um terreno baldio, aqui o lixo acumulado, né, nas margens de uma avenida. Então, assim, é um descaso muito grande, é uma preocupação também muito grande, né, de quem tem consciência. E daqueles que não têm consciência, isso é muito triste. Então, vamos lá responder aí. Vocês vão me dizer, então, como é que a família de vocês descarta o lixo residencial? Né, o carro do lixo passa para pegar, ou vocês têm o hábito de jogar na esquina, no terreno baldio? Eu espero que não. Mas descrevam aí na primeira questão. Na segunda, você já observou perto de sua escola ou de sua moradia lixo descartado de maneira incorreta? Vocês já se depararam alguma vez com algum desses cenários aqui que estão nas imagens acima? Vocês vão dizer se sim ou não e vão descrever essa situação aí nas linhas abaixo. Então, assim, é tudo a cunho pessoal, cada um vai dizer conforme a sua experiência e tudo mais. Certinho? Agora nós vamos para as fichas. Deixe só eu confirmar aqui. Página 101 até 104. Então, na página 101, nós vamos aí concluir ainda lá sobre as cidades e suas funções, completando as frasezinhas aí com as palavrinhas que estão no quadro, que são referentes às funções das cidades. Então, lê, completou, e depois vem na segunda questão aqui preencher essa cruzadinha, também com os nomes das funções de cada cidade. Certinho? Aí sim nós vamos começar, né, respondendo a ficha sobre os problemas urbanos. Então, vocês vão fazer o que? Na primeira questão, vocês vão aí ligar cada imagem ao tipo de poluição que ela está relacionada. Na primeira aí temos um carro, a fumaça do carro, um navio, aliás, uma indústria, me desculpe, e ali abaixo, né, o mar aí totalmente cheio de sacolas plásticas, etc. e tal. Poluição dos oceanos, poluição dos rios e poluição do ar, vocês vão ligar cada um a seu tipo de poluição correspondente. E na próxima página, observe a ilustração e identifique o tipo de destino do lixo. Então, nós temos aí, né, uma ilustração. Essa ilustração também está presente no livro de vocês, certo? Na página, acho que 192. Então, vocês vão observar aí essa ilustração, que eu gostaria que ela abrisse para que vocês pudessem ver, né, também aqui, né, através do vídeo. Mas ela está um pouco com preguiça de abrir, abre e fecha, enfim. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar cada imagem, né, ao tipo de descarte de lixo, certo? Como está aqui, é porque eu não vou conseguir abrir os dois aqui ao mesmo tempo. Mas, né, tem a questão, nós vimos também na unidade passada, a questão de aterro sanitário, a questão de lixões, certo? Então, aí vocês vão ver cada um deles e fazer aí essa atividadezinha para a gente poder corrigir depois, beleza? Então, é isso por hoje, é só de geografia e nós vamos agora partir para o quê? Redação. Bem rapidinho, não tem nada assim de muito, nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, é reforçando o que nós já vimos sobre a questão dos vlogs, né? Eu quero reforçar aqui, caso vocês ainda não tenham visto, né? Porque eu falei sobre isso na aula de segunda-feira, hoje é quarta, então vamos dar uma atençãozinha maior aí à questão do vlog. Pesquisem mesmo, se interessem, sabe? Sobre a questão aqui, ó, do vlog argumentativo, notícias de reportagens, procurem vlogs sobre esse assunto que nós estudamos, sobre Fridays for Future, né? Eu não sei se fala assim, gente, eu não sei falar inglês, mas enfim, Cestas pelo Futuro. Pesquisem, porque eu acho que é muito importante vocês terem um acesso direto realmente a esse tipo de informação, porque pode agregar muito a vocês, sabe? Eu acho que é super interessante quando a gente lida com um assunto que é tão atual e que a gente pode fazer a diferença, entendem? Então, assim, procurem, né, no YouTube mesmo, procurem talvez até sobre a Greta, né? Claro que sempre, né, amparados pelos pais de vocês, é importante essa fiscalização, né, quanto ao uso da internet, vocês ainda são crianças, mas tenho certeza que vocês vão se deparar com alguns exemplos de exemplos, né, que nós podemos e devemos seguir para cuidarmos do planeta cada dia mais, para podermos zelar, né, pelo que é nosso, né, é nosso, isso aqui é nosso. Então, a gente tem que cuidar
de verdade. Então é isso, uma excelente aula. Respondam as atividades com bastante atenção, com bastante carinho. Lembrem-se sempre de reler. As leituras são fundamentais. Não deixem de estudar tabuadinha, não deixem de praticar as continhas, né? Eu sei que nós não estamos com o caderno, né? Nós não estamos fazendo uso do caderno para poder praticar aquelas continhas ali como a gente fazia, né? Também às terças. Mas aproveitem o tempinho livre que sobrar, tenta pelo menos uma vez, uma continha por dia fazer, principalmente multiplicação e divisão, que eu sei que é o que ainda pega muita gente, mas vai dar tudo certo. Eu confio muito em vocês, sei que vocês estão dando o melhor de vocês, assim como as professoras também estão. Um beijo enorme, tenham um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima aula. Tchau!